Bom, boa tarde. Então vamos começar a aula número 13, continuando o modelo relacional. Então esse é o mesmo contexto, né? A gente está caracterizando a representação dos dados no nível lógico, dando continuidade. Hoje, na parte 2 do modelo relacional, a gente vai ver a questão das restrições. A gente viu na aula passada a parte estrutural. Então, considerando aquele diagrama que define os componentes de um modelo de dados, a gente está hoje no terceiro componente, que vai tratar das restrições. Então, ao se operar com a estrutura, com as tuplas de uma relação, que restrições devem ser obedecidas? Existem 3 restrições principais no modelo relacional que a gente vai ver na aula de hoje. É a restrição de integridade de chave, da entidade e a referencial. Então, cada uma vai tratar de uma parte específica, muito embora elas estejam todas relacionadas. A restrição de chave segue uma determinada definição formal, mas do ponto de vista conceitual mais genérico, essa restrição de chave vai definir que uma entidade tem que ser representada unicamente. Então, essa representação única vai ser dada a partir do valor de atributos especiais que a gente chama de chave. E a propriedade da restrição de chave diz que, como esses valores estão representando uma única entidade, eles não podem ter valores repetidos entre as tuplas que estão definindo a relação. Então, um exemplo clássico de chave é o CPF. Se eu estou representando uma entidade do tipo pessoa, muitas vezes os SGBDs utilizam uma propriedade CPF, do domínio de CPFs válidos, para representar, já que 2 pessoas não podem ter o mesmo CPF, em grande maioria das vezes. Então, isso é muitas vezes utilizado como um termo que vai definir a entidade. Mas, formalmente falando, a gente tem essa definição. Então, chave de R, chave de uma relação, é um conjunto mínimo de atributos K, que pertencem a R, tal que nenhum par de tuplas, em qualquer instância válida da relação, R pequeno de R grande, possuirá o mesmo valor de K. Ou seja, para 2 tuplas distintas, T1 e T2, que pertencem a R, T1 de K obrigatoriamente será diferente de T2 de K. Então, essa definição formal que, no fundo, está dizendo que se o atributo é chave, 2 tuplas distintas não podem ter esse mesmo valor. Então, essa é uma restrição que vai cuidar da garantia, né, de você não ter valores duplicados e daí gerar a inconsistência. Então, lá nas primeiras aulas, a gente viu que quando a gente trabalha com arquivos, acaba que eu tenho duplicidade, eu posso inserir a mesma pessoa 2 vezes, perder o controle do meu sistema. Então, aqui no modelo relacional, a partir dessa restrição de chave, sempre que eu for criar uma entidade nova, o sistema automaticamente vai verificar se essa propriedade está sendo garantida. E aí, gerar algum alerta. Então, por exemplo, num carro que eu estou representando, tem uma entidade carro que foi modelada, ela tem propriedades como o número da licença do carro, o número do chassi, a marca, o modelo, o ano. São as propriedades que representam a entidade carro. Então, a partir dessas propriedades, a gente escolhe aquelas que serão importantes para definir unicamente cada entidade. Então, nesse caso específico dessa modelagem do carro, a gente poderia usar tanto o número da licença, porque esse é um número único dentre todos os carros existentes, ou o número do chassi também, que representa unicamente cada carro, né? Então, esses são 2 atributos distintos. Os 2 poderiam exercer o papel de chave, a gente vai escolher arbitrariamente um deles, e esse, então, vai ser definido como a chave. Todo atributo que pode exercer o papel de chave é chamado de chave candidata. Então, nesse caso dessa relação, a gente tem 2 chaves candidatas, a licença e o chassi. E, no nosso caso, resolveu-se adotar o número da licença como sendo chave. Então, vocês podem notar uma diferença aí, na representação do carro, o atributo número licença está sublinhado. Então, isso é para destacar que esse é um atributo escolhido para fazer o papel da chave dessa relação. Então, o nome dado a essa chave para ser destacada é a chave primária. Então, o atributo chave, dentre as chaves candidatas, escolhido para ser a chave
da relação vai ser esse termo chave primária. Aqui a gente vê um exemplo, né, de uma instância da relação carro, já populada com uma série de tuplas, né, e a gente pode observar aí, né, os valores únicos de cada um, do número de licença, número de chassi e as outras informações. Então o ano pode ser repetido, o modelo também pode se repetir, a marca também pode se repetir, mas o número da licença não pode ter valores repetidos. Então essa é uma restrição e a gente pode observar visualmente pelo nome do atributo sublinhado. A segunda restrição de integridade que a gente vai ver é a da entidade. Então, a restrição que vai verificar a integridade da entidade. Em parte, uma entidade vai ser íntegra porque ela vai ter uma chave e aí vai ter a propriedade da integridade da chave, que não permite valores repetidos. E para a gente continuar mantendo isso, é preciso proibir que aquele valor especial nulo, que é usado quando não se sabe, ainda é desconhecido, seja proibido para ser usado como conteúdo do campo chave primária. Então, toda entidade tem uma chave primária e a restrição de integridade da entidade vai dizer que nenhum valor de atributo primário, chave primária pode ser nulo. Então, essa é o que essa restrição está sendo dita. Então, formalmente falando, né, dado um conjunto S de esquemas de relações que pertencem à mesma base de dados, então S está ali, o conjunto das relações, a integridade da entidade vai dizer que atributos da chave primária, PK, então PK está representando o conjunto de atributos da chave primária. Só um parênteses, no exemplo carro, esse conjunto era unitário, só tinha um valor que era o número da licença. Mas, às vezes, são necessários mais de um atributo, um conjunto de atributos para definir essa unicidade de identificação da entidade. Então, por isso atributos da chave primária PK, está no plural porque pode ser mais de um, do esquema de cada relação R de S não podem ter valores nulos, que é a representação aquele nulo, e nenhuma tupla R de R. Então, ao ser verificado, né, ao ser criado uma tupla nova ou alguma modificação, o sistema cuida que esse valor nunca seja nulo. Por quê? Porque se eu tiver uma tupla com valor nulo, naturalmente eu posso ter outra com valor nulo também. E aí eu não tenho mais como identificar, eu perdi esse poder. Então, a restrição de integridade da entidade, ela visa, no fundo, manter a mesma propriedade que a gente tem lá na restrição de integridade da chave, que eu não posso ter valores repetidos. Sendo que aqui, então, é um valor especial, que é o valor nulo. Então, formalmente falando, T de PK, onde PK está representando os atributos da chave primária, é diferente de null para qualquer tupla da relação R de R. A terceira propriedade é chamada integridade referencial. Então, as outras duas, elas tratavam de restrições de integridade de uma única tabela. Agora, uma única relação, né? Agora, essa restrição de integridade, ela visa manter o relacionamento entre duas tabelas, duas relações, de forma correta. Por isso, ela se chama integridade referencial, porque no relacionamento, uma tupla de uma tabela referencia a tupla de uma outra tabela. Então, por isso que a gente chama de relacionamento, e aqui, então, o nome é dado integridade referencial. Então, para definir formalmente essa restrição de integridade, a gente vai usar uma relação R1, por exemplo, como a relação que referencia, e R2 como a relação referenciada. Então, né, no relacionamento, a gente tem que ter essa característica e existe esses dois papéis desempenhados num relacionamento, aquele que referencia e o referenciado. Então, formalmente falando, tuplas da relação que referencia R1 possuem atributos FK, chamados de atributos de chave estrangeira, que vão referenciar os atributos da chave primária PK da relação referenciada R2. Então, além de uma tupla referenciar a outra, essa referência é feita de uma forma especial. Ela é feita através
do atributo que identifica a tupla na relação referenciada, e a tupla que referencia vai ter um atributo correspondente, e por isso é chamada de chave estrangeira, porque ela é correspondente à chave primária, e como ela está em outra relação, ela é considerada estrangeira. Então essa é a caracterização. E aí formalmente a gente tem que, seja uma tupla T1 em R1, que é dita referenciar uma tupla T2 em R2, a propriedade que deve valer é T1FK é igual a T2PK. Então, os valores serão correspondentes. O valor que tem a chave primária na tabela referenciada tem que ser o valor usado naquela tabela que está referenciando. E é dessa forma que o modelo relacional vai seguir os relacionamentos, vai tratar e vai manter as propriedades. Graficamente falando, essa restrição da integridade referencial ela pode ser representada através de um arco direcionado, saindo da tabela da tupla que referencia, chegando na tabela referenciada. Então, formalmente é R1.FK, R1 é a tabela que referencia, FK são os atributos da chave estrangeira. Então, R1.FK sai a origem e o destino é o R2, que é a relação referenciada. Bom, então, detalhando um pouco melhor essa restrição, na especificação, o que está por trás desse T de FK igual a T de PK? O valor da coluna da chave estrangeira FK, da relação que referencia, né, no caso R1, ela deve ser um valor idêntico ao de alguma chave primária PK da relação referenciada R2. Ou então ele deve ser nulo. Então, ou aquele relacionamento temporariamente é desconhecido, ainda não se sabe que tupla ele vai fazer referência, ou se ele tiver um valor, tem que ser um valor pré-existente na tabela referenciada. E esse valor pré-existente vai ser realizado através do valor da chave primária. Então, é dessa forma que são estabelecidos os relacionamentos no modelo relacional e a garantia de que eu não vou ter um relacionamento inválido. Então, o fato de eu estar controlando o valor que a chave estrangeira vai possuir vai me garantir que ou ele é nulo e eu não sei ainda a quem ele vai se relacionar, ou ele vai ter um valor que corresponde a alguém que existe, uma entidade que existe na outra tabela. Caso contrário, vai ser um relacionamento que não vai apontar para nada, para ninguém. E a gente não quer que isso aconteça num banco de dados. Para isso que a gente está trabalhando com um modelo formal, com um modelo que tem restrições, tem estruturas e tem operações associadas. Então, essas são as 3 restrições que têm que estar valendo automaticamente, garantida pelo próprio SGBD, de tal forma que o usuário comece a inserir tuplas, remover tuplas, fazer modificações e ele pode ficar descansado que o SGBD vai se preocupar para que essas 3 leis estejam valendo. Então, vamos ver agora um exemplo de relacionamentos e dessas restrições, né? Então, aqui, lembrando lá nas primeiras aulas, a gente viu aquela aplicação da empresa que realiza serviços de pintura e tal, onde ela tem 3 tabelas, né? A tabela de clientes, tabela de empresas e a tabela de serviços e o relacionamento entre elas. Então, por exemplo, um cliente, ele solicita serviços a serem executados. Então, na tabela de serviços, por exemplo, que é essa última que aparece aí embaixo, existe um atributo chamado ID-cliente. Esse atributo, ele é a chave estrangeira correspondente à chave primária da tabela cliente. Então, por isso que tem essa ligação. Então, o 1 que aparece lá no último atributo da primeira tupla da tabela de serviços, então, pintura exterior em branco, é um serviço realizado para o cliente de número 1. Esse cliente tem que existir, e ele existe, ele está lá, Paulo Roma. Então, esse é um relacionamento válido. E o papel do atributo ID cliente ali, ele é a chave estrangeira com relação à tabela cliente. E essa relação é feita pela correspondência com a chave primária de cliente, que é ID cliente. No caso, tem o mesmo nome, mas poderia não ter. Um outro relacionamento que aparece aí é entre a empresa e o cliente. Então, o cliente,
ele é sempre recomendado por alguma empresa cadastrada lá na loja de pinturas. Então, no cadastro da loja de pinturas, eu tenho lá 4 empresas. E aí, o cliente Paulo Roma foi recomendado pela empresa de número 3. Então, esse 3 é o atributo correspondente à chave estrangeira, que está referenciando a tabela empresa. E o valor, existe uma correspondência direta a uma empresa que é identificada pelo número 3, no caso, Nova Direção. Então, dessa forma, através do conteúdo desses valores, a gente vai mantendo as diversas integridades. Um outro exemplo é um diagrama que a gente pode ver no livro, né? Esse diagrama está representando esquemas de uma base de dados chamada empresa. Então, esse esquema tem uma série de relações, tem a relação empregado, departamento de localizações, projeto, trabalhar independente, que são definidas cada uma com o seu conjunto de atributos. E aí uma característica importante é, cada atributo sublinhado nas tabelas correspondem à chave primária. Então, por exemplo, na tabela empregado, o atributo SSN corresponde à chave primária dessa tabela. Seria algo equivalente ao nosso CPF. Já no departamento, é o segundo atributo, D número, que está sendo usado para identificar a chave primária dessa tabela. Então, todos os atributos sublinhados correspondem à chave primária. Por exemplo, se vocês olharem a tabela trabalha em, é uma tabela que precisou de 2 atributos para definir a sua chave primária, que é o ESSN e o PNO. Então, essa é uma tabela que está representando um relacionamento. Lembra que no modelo entidade de relacionamento a gente definia, né? Esse aqui é uma instância de uma entidade, esse aqui é um relacionamento. Tudo vira tabela no modelo relacional. Mas as tabelas que representam relacionamento, elas estão representando o relacionamento, nesse caso, entre 2 outras tabelas. Então, aqui na tabela trabalha em, eu tenho 2 chaves estrangeiras. A primeira é ESN, que está referenciando a tabela empregado. O outro atributo PNO está referenciando a tabela projeto. E então existe essa correspondência entre a chave estrangeira e a chave primária em cada uma delas. Nesse outro diagrama, a gente está vendo então agora a representação das chaves estrangeiras e das restrições de integridade referencial. É aquele famoso arco direcionado. Então, na transparência anterior, a gente viu a representação dos esquemas e das chaves primárias, e nesse diagrama a gente está vendo a questão das restrições de integridade. Então, se a gente olhar, por exemplo, aquela tabela trabalha em, ela tem o ESN apontando lá para o empregado, então ESSN é uma chave estrangeira que está referenciando a chave primária de empregado, SSN, e o PNO é uma chave estrangeira que está representando um determinado projeto. E a associação do empregado ao projeto é o que está definindo um relacionamento nessa tabela. Então, eu preciso de duas propriedades, no caso, 2 atributos para compor a chave primária. Então, para identificar unicamente a atribuição de empregados a projetos, eu uso o código do empregado e o código do projeto, porque o empregado pode estar associado a mais de um projeto, e no mesmo projeto a gente pode ter vários empregados. Então, com o código do empregado e com o código do projeto, a gente identifica unicamente cada relacionamento de empregado e projeto. Então, esses 2 atributos fazem parte da chave primária de trabalha em. E aqui a gente tem outros relacionamentos representados. Por exemplo, no próprio empregado, o último atributo lá, DNO, é um atributo que está sendo usado para estabelecer o relacionamento entre empregado e departamento. Ou seja, esse empregado está alocado num determinado departamento. Então, o DNO vai ser a chave estrangeira que vai referenciar de número em departamento. E aí eu vou ter o relacionamento entre um empregado e um departamento válido. E assim por diante, vocês podem ir analisando cada um desses arcos direcionados e vendo, então, na fonte a chave estrangeira e no destino do arco a chave primária da tabela referenciada. Entrando mais especificamente, só para a gente ver um determinado caso e a nossa definição mais formal, se a gente chamar a atenção aqui
para o relacionamento entre departamento e empregado, empregado.dno vai referenciar e departamento é a tabela referenciada. Então, quem referencia tem a chave estrangeira e quem é referenciado tem a chave primária. Então, a chave estrangeira em departamento é o DNO e a chave primária é o D-número. E aí a gente vê o arco direcionado, que está representando aquele R1 FK para R2, onde o R1 é o empregado, FK é o DNO e o R2 é o departamento. Tá? Bom, e aqui a gente fez uma réplica da figura 5.6 do livro, onde tem uma série de instâncias, uma população daquele esquema da tabela da base de dados empresa. Então aí vocês podem dar uma analisada, dar uma olhada, seguir alguns relacionamentos, olhando os valores das chaves estrangeiras e o valor correspondente nas chaves primárias. Então aí é uma instância para vocês verem de uma forma mais concreta, né, esses relacionamentos e as definições únicas das chaves primárias. Bom, existem outros tipos de restrição também, mas elas não são inerentes ao modelo relacional. Então elas são chamadas, por exemplo, restrição de integridade semântica. Ela é chamada semântica porque é uma restrição que está condicionada ao comportamento da aplicação, da maneira com que o usuário concebeu aquela modelagem, os relacionamentos, e tem algumas propriedades que fazem parte da aplicação dele. Não é algo genérico que tem que ser obedecido para qualquer relação, para qualquer atributo que desempenhe o papel de chave primária, para atributos que desempenham o papel de chave estrangeira. Então, a integridade semântica, ela vai ser definida aqui, por exemplo, considerando essa questão de empregados que estão associados a projetos e que tem um número de horas alocadas, você pode definir uma restrição de que nenhum empregado pode estar alocado a um número maior de 42 horas por semana. Então, isso é uma definição que eu gostaria que ficasse válida na minha aplicação e, de preferência, que o próprio SGBD cuidasse que ela fosse mantida e se tornasse sempre verdadeira. Mas isso vai requerer outras características do SGBD, não é algo que automaticamente o SGBD oferece. Mas é importante a gente saber que, além das restrições do modelo, é possível também representar restrições semânticas que são específicas da aplicação. Bom, então a gente viu as restrições de integridade, agora a gente vai ver alguns exemplos, né, considerando que existem operações que serão realizadas sobre as tuplas de cada relação, o cuidado que o SGBD tem que ter para não violar nenhuma dessas restrições e continuar mantendo a base íntegra. Então essas operações são as operações que realizam mudanças. Operações de consulta, que são tipicamente as operações expressas pela álgebra relacional, que a gente vai ver nas outras aulas, elas não modificam o conteúdo da tabela. Então, a gente não precisa se preocupar com violação de restrições. Mas operações que incidem em modificações de valores, de tuplas das tabelas, essas sim a gente tem que tomar um certo cuidado para evitar de que o sistema, a base de dados, saia de um estado consistente e vá para um estado não consistente, de um estado íntegro para um estado não íntegro. Por exemplo, um relacionamento inválido. Então, isso não pode ser permitido. Isso pode ocorrer quando? Quando eu estiver inserindo uma nova tupla, quando eu estiver removendo uma tupla existente, ou quando eu estiver modificando valores de determinados atributos de algumas tabelas. O objetivo aqui é, quando o SGBD for executar uma dessas operações, ele verifica: essa operação pode violar alguma regra, alguma restrição de integridade? Se puder, qual será e quais os cuidados que eu tenho que tomar? De tal forma que essa modificação ela pode gerar uma outra modificação. Basta eu fazer mais uma modificação automaticamente que o sistema fica de uma forma íntegra. Então, essa modificação pode propagar outras ou pode disparar uma determinada ação. Então, por exemplo, aqui, voltando àquela base das pinturas, né, dos valores, dos relacionamentos, a gente está numa situação estável, a base está íntegra. Mas algumas operações podem ser realizadas e podem violar essas regras. Então, por exemplo, no primeiro exemplo, aquele do canto superior,
Que restrição seria violada se eu criasse um novo cliente cujo identificador seja igual a 2? Se alguém vai lá, digita uma tupla, né, com a ser inserida e coloca 2 no valor da identificação do cliente, o SGBD não pode permitir, porque já existe um cliente com essa identificação. Se o SGBD permite, quando alguém for referenciar, olha, esse serviço está sendo realizado para o cliente 2, aí você não vai saber se é o Alexandre Plastino ou se é o novo cliente que eu acabei de criar. Então, isso não pode ser permitido. E o nome que se dá, né, para essa restrição de integridade é a integridade da chave. Então, toda inserção de uma nova tupla, eu tenho que cuidar para que não haja valor repetido e que o valor não possa também ser nulo, né, para não criar aquele problema que vai gerar valores repetidos também. Bom, indo lá para o último atributo, que é o atributo que faz o relacionamento, eu posso mudar. Agora, a recomendação do cliente Paulo Roma passou a ser não mais realizada pela empresa de identificação 3, mas eu vou lá e agora mudou para a empresa 6. Se o SGBD permitir que eu faça essa modificação, eu vou violar a restrição da integridade referencial. Por quê? A empresa 6 não existe, não está cadastrada no sistema. Então, quando eu for seguir o relacionamento, quando eu for perguntar, né, quais são as empresas que estão recomendando os meus clientes, eu vou ver lá 6, quando eu chegar lá na empresa, qual é o nome da empresa? Não existe. Então, isso não pode ser permitido. Então, toda vez que eu for modificar o valor de um atributo de chave estrangeira, eu tenho que antes verificar se essa mudança vai violar a restrição da integridade referencial. Uma outra violação que pode ocorrer, por exemplo, para essa mesma integridade referencial, seria na tabela referenciada. Então, lá na tabela, por exemplo, de serviços ou na tabela de empresas, eu não posso remover uma empresa existente, nem posso remover um cliente existente se eles estiverem sendo usados num determinado relacionamento. Então, aí a gente vê que a empresa 3, ela está sendo usada para recomendar o cliente número 1 e o cliente número 3 também. Se eu resolvo tirar essa empresa da minha base de dados, as tuplas da tabela de clientes vão estar representando relacionamentos inválidos. Então, na hora de eu remover tuplas que fazem parte de um relacionamento, que são tuplas que são referenciadas, eu tenho que analisar se não existem outras tuplas apontando para ela. E aí eu tomo uma decisão do que seria realizado. Bom, então, o que seria realizado? No caso que o sistema detecta, não, essa operação vai violar uma restrição de integridade. Existem várias alternativas a ser tomadas. Uma delas é recusar, é o reject, essa operação não pode ser realizada, pronto, avisa para o usuário, olha, se você fizer isso, você vai violar a restrição de integridade. Uma outra alternativa é realizar, mas avisar, olha, o seu sistema não está mais íntegro, você vai ter que tomar uma ação imediata. Então, eles ficam durante um tempo esperando que o usuário conserte ou faça alguma outra operação que torne aquela desejo inicial válido. Uma outra é você já ter automaticamente preparado alguns procedimentos, algumas ações a serem tomadas. Seria aquele sistema, por exemplo, em cascata. Então, se eu for remover, por exemplo, uma empresa, a empresa número 3, que está recomendando clientes, algo que pode estar programado automaticamente, então remove também todos os clientes que ela recomendou. Pode ser um desejo do usuário, pode ser que ele queira que a aplicação funcione dessa forma. Aí eu vou estar respeitando as minhas leis, das minhas integridades referencial. Se eu não fizer isso automaticamente, eu tenho que avisar, tenho que tomar alguma outra atitude. Então, esses procedimentos de modificações em cascatas e tal, têm nomes específicos, né, no modelo relacional. Então, a detecção e o disparo de um alerta é chamado de trigger, né, que é o nome em inglês. E as possibilidades, né, que esse gatilho vai disparar ao detectar uma violação desse tipo pode ser de uma propagação em cascata, sai removendo todo mundo relacionado, ou uma anulação da modificação,
ou a execução de uma rotina de erro especificada previamente pelo usuário. Bom, então, para terminar a aula, a gente vai ver um exercício de fixação desses conceitos, mais especificamente da integridade referencial. Então, é uma adaptação do exercício 5.15 do livro, e a gente está trabalhando com uma aplicação que está trabalhando com livros, disciplinas e alunos matriculados. Então, no meu modelo, eu representei uma entidade aluno, uma entidade disciplina, uma entidade matrícula, livro, adotado e texto. Então, o texto está definindo todos os livros adotados no meu curso, o aluno está definindo cada um dos alunos, a disciplina está definindo todas as disciplinas cadastradas no meu sistema, e a matrícula está relacionando o aluno com a disciplina, o livro adotado está relacionando a disciplina com o livro adotado, e com isso eu modelo o meu sistema. Então aí já está identificado as chaves primárias de cada uma dessas tabelas. E o exercício está solicitando, com base nessas informações de quem está relacionado com quem, que sejam desenhados os arcos que vão representar as restrições de integridade referencial. Então, analisando, a gente pode ver que disciplina é uma entidade que tem uma chave primária disciplina. Então, vai estar identificando cada uma das disciplinas. A tabela de matrículas, ela tem três atributos que representam essa chave primária: CPF, disciplina e semestre. E ela vai estar relacionando o aluno e a disciplina. E no livro adotado, a disciplina e o livro. Então, vocês deem uma analisada nesses atributos e façam o desenho do diagrama que corresponde a esse relacionamento e que vai especificar a restrição de integridade do relacionamento. Então, vocês deem uma pausa e a seguir eu mostro a resposta. Então, a pausa para vocês fazerem o exercício. Bom, então aqui existe o esquema das diversas relações. A gente vê, então, por exemplo, na matrícula, o CPF apontando, então, o atributo CPF de matrícula está apontando para o atributo CPF de aluno. Então, matrícula é a relação que referencia e aluno é a relação referenciada. O mesmo ocorre com disciplina, São duas entidades, matrícula e livro adotado, que se relacionam com disciplina. E a gente tem também o relacionamento do livro adotado numa disciplina com a minha relação que define todos os livros. E aí, com isso, a gente define todas as restrições de integridade referencial dessa base de dados que define um curso. Então, muito obrigada. E é só.